Bom, eu vim aqui falar um pouco, conversar com vocês e repito, não tenho nenhuma pretensão de dar palestra, não tenho nenhuma pretensão de ensinar quem quer que seja. Eu vim trazer a minha opinião formada, né, com relação aos crimes tributários. Mas eu não gosto de abordar esse tema de crimes tributários sobre o aspecto penal, do crime propriamente dito. Isso está lá, está na lei, quer dizer, cada crime, cada conduta, nós pegamos a lei 8.137, nós temos o artigo 1º que fala dos crimes materiais, o artigo 2º dos crimes formais, né? E quando eu falo de crimes tributários, eu falo também, entro aqui nos crimes previdenciários, porque o tratamento é o mesmo. Hoje os crimes previdenciários estão previstos no artigo 168A do Código Penal, que é a apropriação indébita previdenciária, e artigo 337A do Código Penal também, que fala de crime previdenciário, que é omitir informações e assim por diante. Então, eu gosto de abordar este tema sob outro enfoque. O enfoque da defesa, o enfoque do dia a dia da advocacia. O enfoque que nós precisamos no nosso exercício profissional. Então, sob esse aspecto, que eu fui analisando, fui estudando o tema, fui verificando as questões que mais nos atingem, que mais são interessantes para a advocacia, e procuro trazer aqui, repito, sob o meu ponto de vista, algo que eu acho interessante até para o nosso dia a dia, para a nossa defesa, para os nossos clientes. Até porque, isso nós vamos ver mais para frente, o crime tributário ele tomou uma outra dimensão dentro do nosso sistema. Nós saímos da chamada criminalidade pessoal e passamos para a criminalidade, hoje em dia, chamada criminalidade empresarial, crimes empresariais. Virou moda falar crime empresarial, crime societário, crime praticado por sociedade, crime praticado, né, por pessoa jurídica. Na verdade, nós sabemos que a pessoa jurídica só pratica crime, quer dizer, só pode ser responsabilizada por crime nos crimes ambientais. À exceção dos crimes ambientais, a pessoa jurídica não responde por nenhuma conduta criminosa. Só a pessoa física é que responde por crime. Então, ainda que a pessoa jurídica tenha sido beneficiada ou tenha sido lembrada, né, ou tenha se beneficiado de alguma forma por algum ilícito tributário ou por uma sonegação fiscal, quem responde por isso é a pessoa física. Eu estava esquecendo até de modificar aqui o tema. É a pessoa física, né? Então, neste caso, o que nós temos que ver? Estes crimes tributários, no âmbito processual, eles têm que ser direcionados àquele que praticou o crime, àquele que pratica o ato. E por isso nós temos que ver que precisa de uma apuração prévia. Então, sobre esses 3 aspectos que eu gosto de abordar o tema. Uma apuração prévia, para saber, para que se procure, para que se descubra quem deve ser, em tese, responsabilizado por este crime. Então nós vamos discutir um pouco por que é necessária a apuração prévia, onde que está essa apuração prévia, como que deve ser feita essa apuração prévia. Depois, ainda também voltado a este problema de quem praticou o crime, nós temos que analisar também, na minha opinião, a formulação da acusação. Como é formulada a acusação? Repito, nós estamos diante dos chamados crimes societários na grande maioria das vezes. Poucos são os casos de autuação fiscal, de processo criminal contra a pessoa física. Na grande maioria das vezes é uma empresa, quer dizer, a empresa, a sociedade, ainda que seja uma sociedade pequena, ainda que seja uma microempresa, mas representada, naquele caso, naquela hipótese, por pessoa física. Então, quem deve responder pelo crime? E aí nós vamos entrar num problema que eu costumo discutir, é o seguinte: crime societário, o Ministério Público, ele faz as denúncias constantemente, muitas vezes, contra quem consta do contrato social. Está errado. Ele tem que apurar, tem que saber quem fez o quê. E mais, tem que descrever naquela denúncia a conduta de cada um. Ainda que nós estejamos tratando de crimes societários, a conduta individualizada deve estar descrita na denúncia. Então é sobre esse aspecto que eu vejo aí a formulação da acusação. E um terceiro aspecto que eu gosto de abordar com todo mundo é a viabilidade da condenação. Que nós vemos que os crimes tributários hoje, na verdade, eles se tornaram aí mero reforço à execução fiscal. Nós temos que o Estado precisa arrecadar, e precisa de todos os recursos para arrecadar. E o direito penal, que sempre foi considerada a última ratio do direito, ou seja, aquele direito que só se aplica quando não há mais nenhuma outra hipótese de aplicação de direito, quando não há mais nada o que fazer, ele se tornou um direito, um instrumento para fortalecer a cobrança, um instrumento de constrangimento para que as pessoas paguem, parcelem, tentem liquidar o débito. Porque nós vemos hoje em dia ainda
que é a liquidação do débito, o encerramento do débito, de alguma forma ele acaba encerrando também o procedimento criminal. Mas como eu falava para vocês, no primeiro momento, até para entrarmos na apuração prévia, nós temos que ver o seguinte: crimes tributários. Os crimes tributários, eles surgem, tá, pela Lei 8.137 de 90. Tá? Então, essa lei que praticamente prevê os crimes tributários dentro do nosso sistema. Mas nem sempre foi assim. Tá? Os crimes tributários, eles entraram, até porque antes eles eram, repito, mais praticados por pessoas físicas, né? E hoje em dia que mudou, a sociedade evoluiu, nós temos mais empresas que se envolvem em problemas tributários. O crime tributário ele é tratado sempre no Código Penal. Estão tipificados só no Código Penal: crime de falsidade, crime de contrabando e crime de descaminho. Crimes esses que até hoje continuam existindo no nosso Código Penal. Ou seja, existe falsidade, existe contrabando e existe o descaminho. Com detalhe, muitas vezes a falsidade ela é o meio empregado para se praticar o crime. Então a falsidade ela não pode, na grande maioria das vezes, ser um crime isolado tratando-se de ilícito tributário. Ela é um crime meio. Se a pessoa falsifica, até porque se nós pegarmos a Lei 8.137, uma das condutas lá, ou algumas condutas, é mediante fraude ou falsificação de algum documento, ou lançamento indevido. Então a falsidade, por si só, ela acaba se tornando crime meio. O que significa isso? Todos nós sabemos que no nosso sistema o que importa é a intenção da prática criminosa. Se eu quero sonegar, e para sonegar eu falsifico um documento, eu falsifico uma nota fiscal, eu falsifico uma entrada de dinheiro para justamente poder sonegar, ou uma saída de dinheiro indevida para sonegar, neste caso, esta falsificação é um meio que eu consegui para a minha finalidade, que é sonegar. Portanto, é considerado um crime meio. Ela sozinha não pode caracterizar crime. Ela existe no Código Penal, continua existindo no Código Penal, mas quando ela está relacionada aos crimes tributários, quase que em sua totalidade, a falsidade se torna crime meio, para o crime fim, que é o crime tributário. E se é um crime meio, você não pode punir a falsidade. Você não pune o crime meio, você pune apenas o crime fim. Só vai punir o ilícito tributário. Então, algumas denúncias, né, e dependendo do caso, ou até operações da Polícia Federal, que despejam o Código Penal, vem lá, falsidade, não sei o que, evasão de divisa, quadrilha, e vem um monte de coisa, né, sonegação fiscal e assim por diante. E a falsidade, na grande maioria das vezes, quando ela vem descrita, falsificou o documento para conseguir sonegar, não sei o que, não sei o que lá. É mesmo, falsificou para conseguir sonegar? Está mais do que demonstrado, até pela própria denúncia, que isso é um crime meio. É um meio de se sonegar, portanto não pode ser punido isoladamente. E ela continua no Código Penal, mas dificilmente, de forma isolada, ela é aplicada na sonegação fiscal. Contrabando e descaminho continuam também no Código Penal e continuam vigorando. O descaminho, hoje, ele já é tratado, até por decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ele é tratado da mesma forma que os crimes tributários da Lei 8.137. Ou seja, o descaminho não tem mais o tratamento que buscava se dar até pouco tempo atrás. Nós temos os crimes tributários, ou seja, sonegar, deixar de recolher imposto mediante diversas condutas. E esses crimes estão previstos na Lei 8.137. Existe o descaminho no Código Penal. E o que é o descaminho? É você iludir o tributo, iludir o recebimento, iludir a receita no ingresso de mercadoria permitida no território nacional. Então eu trago um computador de outro país, sem declarar e sem pagar exatamente aquilo que eu devo pagar de impostos, eu estou praticando descaminho, porque o computador é um produto lícito, permitido. Nesta hipótese, o descaminho ele é tratado como crime tributário. O que significa isso? Se a pessoa, de alguma forma, consegue pagar o tributo, consegue parcelar o tributo, consegue discutir, ou, na minha opinião, se há pena de perdimento e pelo perdimento ela não pode mais discutir aquela questão, o crime está elidido. Se ela não deve mais nada à Receita, não há crime a ser discutido, ainda que se trate de descaminho. Repito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal dão ao descaminho hoje tratamento não unânime, mas decisões já majoritárias, dão ao descaminho tratamento idêntico àquele que é dado aos crimes tributários, com todas as regras existentes aos crimes tributários. Então, muito do que nós vamos falar a partir de agora também vai se aplicar ao crime de descaminho. O mesmo já não pode se falar do contrabando.
porque o contrabando é o ingresso em território nacional de mercadoria ilícita, mercadoria que não é permitida se trazer, nem mesmo com o pagamento de impostos. Então, neste caso, o contrabando continua existindo e não se dá o tratamento de crime tributário. Agora, para o descaminho, o tratamento é de crime tributário. Importante nós vermos aqui que a Lei 4.725 de 65, ela foi a primeira lei que sistematizou os crimes tributários. E quando ela veio tratando aqui, ela já falava no seu artigo 6º o seguinte: quando se trata de pessoa jurídica, a responsabilidade penal pelas infrações previstas nesta lei será de todos os que, direta ou indiretamente ligados à mesma, de modo permanente ou eventual, tenham praticado ou concorrido para a prática da infração da sonegação fiscal. Isso já era tratado na lei. A Lei 8.137 não traz nada nesse sentido. Só que nós temos que aplicar a Lei 8.137 o artigo 13 do Código Penal vigente. Ou seja, nexo de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então é indispensável, ainda que se trate de pessoa jurídica, como eu falei para vocês, que se verifique exatamente quem contribuiu para aquele crime. Quem fez o que deu causa àquele resultado? Qual foi a ação ou qual foi a omissão e de quem foi a ação e de quem a omissão que deu causa àquela sonegação fiscal? Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Isso deve ser tratado e verificado, principalmente pelos advogados, em todos os casos que envolvem crimes tributários. Não são poucas as denúncias, quando se trata de pessoa jurídica, que envolvem naquela denúncia todos aqueles que, de certa forma, acabaram integrando o contrato social. Todos os sócios daquela sociedade, ou os diretores de uma empresa. Isso está errado. Tem que se apurar quem fez o quê. Quantos são os casos que tem o sócio lá que é responsável pelo setor industrial, que não participa da administração da empresa, que não participou diretamente dessa sonegação apurada naquela empresa. Portanto, ele não pode ser responsabilizado. Mas daí vão dizer alguns: ah, mas ele se beneficiou indiretamente. Ele se beneficiou. Só que agora ele está se prejudicando. Porque se existe um crime tributário, a pessoa jurídica é responsabilizada. Pode até se chegar comprovando a fraude depois, a descaracterização da pessoa jurídica lá na frente, se não tiver como pagar, e tentar se isso foge do direito penal, se entrar no patrimônio dos sócios. Ele pode se prejudicar. Então, na verdade, essa responsabilidade ela é extra-penal. Se ele vai ser responsabilizado, se a pessoa jurídica vai ser responsabilizada, se ele vai pagar ou não, dentro daquela sociedade como vai ser decidido, é uma responsabilidade extra-penal. O direito penal, ele não está preocupado com o benefício indireto daquele que participou, mas está preocupado em punir quem? Quem pratica infração penal. Aquele que, de alguma forma, concorreu para o resultado. Quando a gente fala de nexo de causalidade, nós temos que lembrar da antiga teoria trazida no Código Penal para discutir esse nexo de causalidade, trazida pelo Basileu Garcia, que é chamada teoria da conditio sine qua non. O que significa isso? Na verdade, nós temos que pegar, diante de um caso concreto, ou seja, de uma sonegação fiscal, e pegar a conduta de cada pessoa dentro daquela empresa. E nós temos que mentalmente abstrair, tirar a conduta daquela pessoa, daquela empresa, daquele fato criminoso, e para ver o resultado. Então, por exemplo, nós temos uma empresa. Eu e o Alessandro aqui, e o João que está sentado aí, somos sócios da empresa. O Alessandro cuida de toda a parte comercial. Todo dia ele sai, é sócio da empresa, é diretor, também recebe prolabore, esse tipo de coisa, mas não participa do dia a dia. Até nós dividimos a empresa dessa forma. Então todo dia ele sai, vai visitar compradores, vai visitar fornecedores, vai cuidar de toda a parte comercial. O João cuida da parte industrial, ou seja, a produção daquela empresa, o que vai produzir, como que vai funcionar lá dentro, e toda a parte dos funcionários, enfim, cuida dessa parte. E eu cuido da parte administrativa. Estou lá sentado todo dia, vejo com o contador como é que está a emissão de nota, o que vai se pagar, o que não vai, como que está a saúde da empresa, e vou trabalhando naquele tipo de coisa. Em determinado momento, eu deixo, tem algumas notas lá, que eu falo assim, isso aqui eu vou botar no caixa 2, e vou deixar no caixa 2 da empresa. E eu vou deixando isso no caixa 2, e lá para frente uma fiscalização descobre isso, tá certo? Bom, de certa forma, a saúde financeira da empresa, só que todo mundo estava correndo, cada um cuidando do seu canto, eles não participaram dessa decisão minha.
de deixar de emitir nota fiscal para alguns produtos, de deixar de contabilizar determinadas entradas de recebimentos. Neste caso, numa ação fiscal, quem deve responder por isso? Se nós tirarmos a parte comercial dele, abstrair mentalmente a parte comercial dele, continua existindo a sonegação fiscal, que eu sozinho falei que tinha que sonegar? Continua. Se nós tirarmos a atuação do João, que cuida lá dos funcionários da empresa, que cuida da parte interna da empresa, vai continuar existindo sonegação fiscal porque eu determinei que não fosse recolhido aquele imposto porque eu não quero recolher, que eu quero mais dinheiro para a empresa? Vai continuar existindo. E se tirar minha participação, continua existindo crime? Não, não continua. Então, eu contribuí para o resultado. Eles não contribuíram para o resultado. Portanto, eles não podem ser nem processados por este crime, muito menos condenados. Por quê? Eles não tiveram nenhuma ação ou omissão que tenha contribuído para o resultado. Mas aí vocês vão dizer para mim o seguinte: ah, mas eles são sócios da empresa, eles participaram dessa decisão. Prova isso. Isso depende de prova. O direito penal não pode operar com conjecturas. Não é porque eles são sócios de uma empresa que eles estão, na verdade, afeitos a tudo que acontece na empresa. Eles podem ter participado. Pode ter vindo uma decisão conjunta, falar, olha, nós estamos com caixa baixo. O que nós vamos fazer? Vamos sonegar? Vamos sonegar. Então, se os três decidiram juntos que nós vamos sonegar, e eu executei a sonegação fiscal, aí sim os três respondem pelo crime. Mas se foi uma decisão isolada de um dos sócios, só esse sócio é que pode responder. Agora, cabe a quem procurar demonstrar isso? Cabe ao Ministério Público. O ônus é da acusação. E é isso que nós temos que bater. Porque o Ministério Público acaba denunciando todo mundo na mesma leva, no mesmo caso. E isso não pode acontecer. Para vocês terem uma ideia, eu tive um caso uma vez, eu fui procurado por um senhor, ele tinha uma empresa há 50 anos, né? Uma empresa familiar, ele era sócio, a esposa era sócia, e os dois filhos, já grandes, eram sócios também da empresa. E ele que cuidava da empresa, cuidava de tudo da empresa, a esposa dele nunca pisou na empresa. Ele chegou para mim para conversar, uma empresa boa, numa cidade do interior, ele chegou para mim para conversar e falou assim, doutor, eu estou com um problema muito sério. Eu falei, o que foi? Há 50 anos, quando eu abri essa empresa, e eu fiz a empresa, como eu tenho no meu nome, que eu já tinha casado, minha esposa quase se separou de mim porque a empresa estava só no meu nome e não estava no nome dela. Ela achou que eu queria ficar com tudo para mim. Então, pus a empresa no nome dela. Mas depois de 50 anos de casada, ela quer se separar de mim porque agora ela está sendo processada porque a empresa está no nome dela. O que eu faço? Então, na verdade, quer dizer, pelo fato de estar no nome dela, que ela nunca pisou na empresa, ela foi denunciada por crime, nesse caso era previdenciário, junto com ele, com os filhos, ele que administrava a empresa. Então isso não pode, depende de apuração prévia. O Ministério Público tem que cuidar dessa apuração prévia. Então existem vários acórdãos que acabam tratando dessa apuração prévia e da formulação da acusação. A gente vai até tratar disso mais para frente, como que devem ser descritos os crimes societários, e tem alguns acórdãos nesse sentido. Mas como eu falei para vocês, quando eu falo de crime tributário, eu também me refiro aqui aos crimes previdenciários. Até porque o tratamento de todos os crimes, ele é idêntico. Muito bem, entrando especificamente em apuração prévia. Antes, nós tínhamos inúmeros problemas relacionados aos crimes tributários. Por que inúmeros problemas? Porque havia o lançamento fiscal que nem sempre era definitivo, não se exigia o lançamento definitivo. Este lançamento fiscal, feito pelo agente que foi lá e fiscalizou uma empresa, já era encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público, com base nesse lançamento fiscal, e muitas vezes com base no contrato social da empresa, que já era remetido pelo próprio fiscal, acabava denunciando todos os sócios daquela empresa. Não precisava nem de inquérito policial, até porque o inquérito policial ele não é obrigatório. O inquérito policial ele só é instaurado quando você precisa de mais elementos para comprovar a autoria e materialidade daquele processo, daquele fato que você quer demonstrar. Isso aí acarretou muitas vezes denúncia sem apuração de autoria, incidia nessa hipótese que eu falei para vocês. Quer dizer, aquele sócio que não teve nenhuma participação, aquele sócio que só é capitalista, aquele sócio que entrou na empresa porque é uma empresa familiar, mas que nunca precisou na empresa, ou que nunca teve qualquer atuação dentro daquela empresa, acabava denunciado. Isso é um prejuízo, sem dúvida nenhuma, gigantesco para qualquer pessoa que é denunciada. Ninguém quer ser denunciado, ninguém quer ter que responder por um crime, ainda mais quando não teve nenhuma participação no caso concreto. Quando a empresa familiar, a briga é familiar. Agora, tem alguns sócios de empresas que são apenas capitalistas. Eles aportam dinheiro na empresa, mas não atuam naquela empresa. Não tem nenhuma relação com aquela empresa. Esses sócios sendo denunciados também acaba prejudicando aquela pessoa. Outro problema que se tinha muitas vezes era o lançamento reformado em sede administrativa. Isso antes de precisar do lançamento definitivo. Hoje já está sacramentado, todo mundo sabe que para se iniciar o processo, para se iniciar o inquérito policial, você depende do lançamento definitivo. Mas nem sempre foi assim.
Quantas e quantas vezes se instaurava inquérito policial ou se iniciava um processo por um lançamento ainda precário, um lançamento sem ser definitivo na esfera administrativa, e lá na frente aquele lançamento era reformado, e lá na frente aquilo lá era alterado, ou deixava de existir o ilícito tributário. Várias vezes já tive discussões com algumas pessoas que falam assim, não, porque não tem relação nenhuma, porque nós tem que prevalecer a independência das esferas administrativa e judiciária, administrativa e penal. As esferas são realmente independentes, mas o fato é um só. Um único fato acarreta ilícito administrativo e, algumas vezes, ilícito penal. Nem sempre que existe ilícito administrativo, existe ilícito penal. Ou seja, você pode ter o ilícito administrativo, deixar de recolher determinado imposto, sem ter o ilícito penal, que é a sonegação. Você pode declarar e não recolher. Não há o ilícito penal nessa hipótese. Agora, sempre que há o ilícito penal, obrigatoriamente há o ilícito administrativo. Eu não posso falar que existe um crime tributário se não há débito tributário. Portanto, é preciso um lançamento definitivo. E isso, na verdade, impedia, quando não tinha inquérito policial, acabava atrapalhando o inquérito policial por essa reforma e pela ausência de lançamento definitivo. Então isso foi alterado. E como que veio essa alteração? Veio a lei em 96, essa lei 9.430, que não foi observada de maneira alguma, tá? Ela surgiu, ela veio com esse principal ponto aqui, que será encaminhado ao Ministério Público, quer dizer, a representação fiscal feita pelo agente fiscal, será encaminhado ao Ministério Público após proferida a decisão final na esfera administrativa. Surgiu essa lei. E o Ministério Público se insurgiu de forma absurda contra essa lei. Falou que isso estava cerceando o direito do Ministério Público, que estava limitando o poder dele, o dever dele de processar, que o Ministério Público não precisava disso, não poderia limitar a atuação do Ministério Público. E daí entrou com uma ação indireta de inconstitucionalidade, tá, que foi julgada pelo Pleno do STF em 2003. Por essa ação, o Pleno decidiu o seguinte, eu vou lendo só a parte destacada, se vocês quiserem depois anotar aqui, quer dizer, tem a emenda, tem a emenda aqui, tem o número da ação direta de constitucionalidade, depois vocês podem pegar o acórdão como um todo, tá? E o Supremo, tentando apaziguar os ânimos do Ministério Público, decidiu justamente isso, que o Ministério Público pode oferecer denúncia independentemente da comunicação dita como representação tributária, se por outros meios tem conhecimento do lançamento definitivo. Ou seja, o Supremo disse, olha, eu não estou impedindo o Ministério Público de representar, de oferecer denúncia. Eu estou impedindo o agente fiscal de representar. O agente fiscal, eu não, a lei, o agente fiscal não pode representar para o Ministério Público ou para a autoridade policial enquanto não houver lançamento definitivo. Agora, se o Ministério Público souber que existe um ilícito tributário, por outras formas, ele pode acabar denunciando e ele pode tomar sua atitude. Tá certo? E daí surge essa discussão. Bom, mas como que ele vai tomar essa atitude? Na mesma data, podem ver que foi na mesma data, o Supremo, para acabar com o problema, ele decidiu aquela ação direta de inconstitucionalidade, falando, Ministério Público, eu não estou, ninguém está cerceando o seu direito, você pode denunciar quando você quiser. Só que em se tratando de crime tributário, eu decido o seguinte, e isso se tornou unânime no Supremo. O lançamento do tributo depende de decisão definitiva do processo administrativo. Falta justa causa para ação penal e fica suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta de lançamento definitivo. Daí, enquanto dure por iniciativa do contribuinte o processo administrativo, suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que depende do lançamento definitivo. Este acórdão do Supremo, ele é gigantesco. Existe uma discussão com relação à natureza do crime tributário e por que, na verdade, iria ou não acabar evitando a prescrição e observando a prescrição. E a prescrição é um tema extremamente complexo. Existe decisão do Supremo, existe súmula nesse sentido, tá certo? Só que, na verdade, eu questiono um pouco isso. Porque pela decisão do Supremo, como que funciona? Olha, a pessoa praticou a conduta. Essa conduta foi fiscalizada. Houve um lançamento que não é definitivo. Portanto, não pode se instaurar inquérito policial e não pode se instaurar processo. Com o lançamento definitivo na esfera administrativa transitada em julgado, ou seja, você só vai poder discutir isso na esfera judicial, então nessa hipótese, daí sim, pode-se iniciar o inquérito policial ou o processo e daí começa a correr a prescrição. Então o marco inicial da prescrição não é a data do fato, na data em que o crime foi praticado, em que o crime se consumou, mas sim a data em que a Receita disse que
aquele lançamento é definitivo. Alterou-se aí, via súmula, via decisão, o entendimento legal, o entendimento do Código Penal. Tá? Então são duas questões. Primeira que eu acho é o seguinte, seguindo a orientação do Supremo neste acórdão, somente pode se considerar, isso é minha opinião, tá certo? Isso cada um vai ter a sua, isso é minha opinião, e eu acho que dá para defender no caso concreto. Somente será considerado marco inicial da prescrição o lançamento tributário definitivo, e não a data do fato, primeiro, quando houver, por iniciativa do contribuinte, algum recurso. Se não houver recurso do contribuinte, o que importa é a data que ele deixou de lançar aquele tributo, ou a data que ele, na verdade, deixou de informar aquele tributo. Porque o Supremo foi claro. Enquanto dure por iniciativa do contribuinte o processo administrativo, ou seja, ele recorre daquela atuação e, portanto, por iniciativa dele, o processo está durando, o curso da prescrição da ação penal, por crime contra a ordem tributária, que depende do lançamento do definitivo, o curso da prescrição fica suspenso. Nessa hipótese, não corre. Então, se não há recurso, a prescrição, para mim, é contada lá atrás. E quando há recurso? Eu entendo o seguinte, pelo Código Penal, o crime se consuma, acaba se consumando, com a conduta, com a ação ou omissão, ainda que outra seja a data do resultado. Quando a gente deixa de lançar aquele tributo, deixa de informar aquele tributo, ele praticou uma ação, ou ele praticou uma omissão. Nessa hipótese, na minha opinião, esta é a data do início do prazo decadencial. Ainda que tenha acórdão em outro sentido, ainda que tenha súmula em outro sentido. E como que nós vamos alterar este acórdão e como que nós vamos alterar a súmula? E aí depende de nós. Toda jurisprudência surge diante de uma postulação concreta do advogado. Todo acórdão surge diante de uma postulação concreta do advogado. Este acórdão aqui surgiu em um habeas corpus, impetrado por quem? Por um advogado. A súmula, que depois surgiu, foi diante de algumas decisões do tribunal que vieram por conta do quê? De pedidos de advogados. Então, a partir do momento que a advocacia, que os advogados começam a postular, começam a defender uma determinada tese, essa tese pode emplacar. Se é uma tese fundamentada, ela pode emplacar. Isso pode se alterar um dia. Então, na verdade, o que importa é o seguinte, cada caso concreto nós não podemos nos submeter, esse é o entendimento que vigora. Nos interessa muitas vezes. Isso aqui impede que se instaure um inquérito policial, impede que se instaure um processo, quando existe discussão tributária ainda. Agora, com relação à prescrição, eu questiono. Eu acho que não pode instaurar inquérito policial, não com relação à prescrição, mas não pode instaurar por quê? Porque está sendo discutido o lançamento definitivo, isso pode ser alterado na esfera administrativa, então você ainda não tem prova da materialidade necessária para oferecer uma denúncia. Mais que isso, com o lançamento definitivo, a pessoa pode pagar, se houver uma redução do lançamento definitivo, pode se tornar um lançamento que caiba o pagamento, isso vai evitar até um processo. Mas se tiver processo, vai ser extinta a punibilidade pelo pagamento? Ainda vai, tá certo? Se o fato for anterior, que teve uma mudança recente, ainda vai. Mas, na verdade, a pessoa pode querer evitar um processo. O processo é constrangedor. Você ficar lá como denunciado, como réu, já é constrangedor. Então, eu posso querer pagar antes. E se houver lançamento definitivo, com o lançamento definitivo, eu sei se eu posso pagar, se eu tenho condições de pagar, se eu não tenho, quanto eu posso pagar e assim por diante. Então, neste caso, uma coisa é instaurar o processo, uma coisa é instaurar o inquérito. É uma questão processual, até porque, repito, não há, antes do lançamento definitivo, prova efetiva da materialidade. Outra coisa é trabalhar com prescrição em matéria de direito penal. Nós não podemos trazer essa interpretação, dizer que o crime só se consuma com o lançamento definitivo. O crime não se consuma com o lançamento definitivo. O crime se consumou lá atrás, com ação ou omissão. O lançamento definitivo nada mais é do que a demonstração de que um crime foi praticado, algumas vezes, mas não é a consumação do crime. Então nós temos que estar atentos a essas questões e discutir essas questões aqui. Importante falar, voltando aqui no início do inquérito policial, deixando a prescrição um pouquinho de lado, né, que trancada a ação penal, ou seja, a partir do momento que não há lançamento definitivo, o lançamento posterior, definitivo, quando já está instaurado o processo ou inquérito policial, não aproveita aquela instauração. Se foi instaurado um processo sem o lançamento definitivo e depois surge o lançamento definitivo, aquela ação penal precisa ser trancada. Ela não vai ser salva. Ela não vai ser, na verdade, consertada com a juntada de um lançamento definitivo naquele processo. Então, também o Supremo decidiu dessa forma. E quando nós falamos de crime tributário, muito do que nós falamos justamente está
é tratado pela, desculpem, pela jurisprudência. Então, nesse caso, este habeas corpus também, mais uma postulação concreta, que foi trancada a ação penal desde o oferecimento da denúncia, ficando suspenso, inclusive o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária, no período entre instauração dos procedimentos administrativos e decisões finais. Ou seja, se tranca a ação penal, não se paralisa uma ação penal e se tranca o inquérito policial. Não se paralisa o inquérito policial enquanto não houver lançamento definitivo. Sem lançamento definitivo, não pode ter qualquer tipo de apuração em processo penal relacionado ao crime. Sem lançamento definitivo, não há como instaurar inquérito e não há como oferecer denúncia ou se instaurar processo por crime tributário e também por crime previdenciário. Como eu falei, existe a súmula vinculante número 24, que diz que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Não se tipifica o crime. Agora, você precisa desse lançamento tributário para a tipificação do crime, porque a figura ela é atípica, segundo essa súmula vinculante. Agora, a ação ou omissão foi lá atrás. A tipificação ela é posterior, por isso que é uma questão complexa. Existe um lançamento tributário apenas para dizer, olha, isso aqui, sabe aquilo lá que foi feito lá atrás? Realmente é crime. Está comprovado que é crime. Tá certo? Então eu continuo defendendo a tese de que a data da ação ou da omissão deve ser levada em consideração para a prescrição. Vai ser difícil, mas nós temos que tentar e é uma tese a mais para se discutir no caso concreto. Ou seja, dá para discutir, tem fundamento para se discutir no caso concreto. O descaminho, como eu falei para vocês lá, tem o mesmo tratamento. Tá? Então o habeas corpus aqui, do Jorge Musca, da 5ª turma do STJ, ele trata o descaminho da seguinte forma. Tal como nos crimes contra a ordem tributária, o início da persecução penal no delito de descaminho pressupõe o esgotamento da via administrativa, com a constituição definitiva do crédito tributário. Então, descaminho, hoje, por entendimento do STJ, precisa também do lançamento definitivo. E no descaminho surge uma questão interessante. Muitas vezes, o lançamento definitivo, ele ocorre logo na internação da mercadoria. E acaba tendo lançamento definitivo e acaba tendo um outro reflexo, que é no pagamento do tributo. Porque há o lançamento definitivo e há a pena de perdimento para a mercadoria que é apreendida. Com a pena de perdimento, muitas vezes, nada mais é devido à receita. Ou seja, você perdeu toda aquela mercadoria que é internada indevidamente. Perdeu a mercadoria, muitas vezes não há multa e, portanto, não há o que se discutir. Quando há pena de perdimento, se não há mais nenhum débito com relação à receita, também não pode se falar em crime. Nós vamos ver isso daqui a pouco, mais para frente, quando o pagamento extingue a punibilidade. Então, mas o descaminho, só para que vocês saibam, ele tem esse tratamento, como eu disse para vocês, ele é tratado como crime tributário, sem dúvida nenhuma. E nos crimes previdenciários figura a mesma coisa, quer dizer, a apropriação indébita previdenciária, que está no artigo 168-A do Código Penal, tem o mesmo tratamento, também o Supremo Tribunal Federal, no Pleno, decidiu isso em 2008, no inquérito 2587 de Goiânia, o relator foi o Marco Aurélio, que dá aos crimes previdenciários tratamento idêntico àquele dado aos crimes tributários. Ou seja, lançamento definitivo para o início do processo. Muito bem. Hoje em dia nós temos o seguinte, com o encerramento definitivo dos processos administrativos, nós temos ou inquérito policial para apurar a autoria, até porque a materialidade, de certa forma, já está demonstrada para início do processo, ou então o oferecimento da denúncia se não tiver nenhuma discussão com relação à autoria. Mas isso, repito, só pode se dar hoje no nosso sistema após o encerramento da via administrativa. Muito bem. Segundo ponto aqui. A denúncia, ela tem que levar em conta sempre a materialidade, que ela vem pelo lançamento fiscal definitivo, e a autoria, levando em conta, como eu falei para vocês, a responsabilidade subjetiva, não a responsabilidade empresarial, responsabilidade objetiva, responsabilidade contratual. E sim a responsabilidade subjetiva. Existem dois acórdãos aqui, eu vou até pular o primeiro, porque houve uma modificação no entendimento do Supremo. Ah não, isso aqui já é o que nos interessa. E diz o seguinte, mesmo nos crimes chamados de societários, não se dispensa uma descrição, ainda que mínima, da participação de cada acusado na trama das ações típicas delituosas.
porque o artigo 41, pelo artigo 41, deve-se descrever a conduta supostamente delituosa, delimita o momento em que ela teria ocorrido e individualiza no tempo a responsabilidade dos sócios na gestão da empresa. Então este acórdão aqui é extremamente interessante para nós utilizarmos em todas as denúncias genéricas, em todas as denúncias que acabam abordando aqui o crime e tratando todos os acusados, todos envolvidos naquela pessoa jurídica, todos os sócios de uma empresa da mesma forma. Na verdade, quando a gente trata de crime tributário, crime previdenciário e trata disso de empresa, quase que, na minha opinião, praticamente quase todas as denúncias, elas são ineptas. Quase todas as denúncias deixam de descrever a conduta de cada um. Quase todas as denúncias deixam de individualizar a conduta de cada um. E eu costumo até brincar, Alessandro, em aula, quando eu dou aula de queixa-crime, de ação penal privada, eu falo o seguinte: se os juízes fossem requerer para as denúncias o mesmo rigor que eles buscam para a queixa-crime, não existiria processo criminal no nosso país. Porque a queixa-crime, qualquer coisa, que tudo é motivo para que seja rejeitada. Qualquer pelo em ovo é buscado para se rejeitar uma queixa-crime. Já a denúncia, qualquer denúncia que descreva da forma mais superficial e por cima e absurda, acaba sendo recebida e dá causa à instauração de um processo criminal. Então, nós temos, né, eu sempre tenho como questão, nesses casos sempre, quase sempre tenho, como questão a inépcia da denúncia. Inépcia por falta de descrição do fato criminoso e individualização da conduta. É interessante nós pensarmos o seguinte: a inépcia da denúncia, todos nós sabemos, quer dizer, uma denúncia inépta, ela acaba cerceando a defesa, é uma matéria constitucional, isso aí é uma nulidade absoluta. Só que existem acórdãos dizendo o seguinte: a inépcia da denúncia, ela é suprida pela sentença condenatória. Agora, se nós arguímos a inépcia da denúncia, logo no primeiro momento, se nós arguímos que o processo está nulo porque a denúncia é inépta e não conseguimos nos defender em alegações finais, ainda que venha a sentença condenatória, nós podemos continuar arguindo a inépcia da denúncia. Essa preclusão com relação a essa nulidade, que apesar de absoluta, hoje em dia, né, o Supremo, mesmo nas nulidades absolutas, pede que se demonstre o prejuízo, né, então mudou também o entendimento do Supremo com relação à nulidade. Essa nulidade só vai se tornar preclusa se ela não for arguída em nenhum momento. Deixar para se arguir após a sentença. É evidente que após a sentença não adianta mais discutir nulidade da denúncia. Agora, se nós já arguímos, logo no primeiro momento, na defesa do artigo 396, já arguiu a nulidade absoluta, nulidade da denúncia. Essa nulidade foi repisada, foi repetida na fase de alegações finais, então nós podemos discutir essa nulidade, sem dúvida nenhuma, após a sentença e levar essa questão, inclusive, para o STJ e para o STF, no caso concreto. Tá? Isso aí é uma causa de recurso especial e recurso extraordinário. Então já fica plantada no processo desde o início. Certo? E aqui, este acordo que é interessante também, que é o acórdão do HC 85.327. Mudança de orientação jurisprudencial, que no caso de crimes societários, entendia ser apta a denúncia que não individualizasse as condutas de cada indiciado, bastando a indicação de que os acusados fossem de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob qual foram supostamente praticados os delitos. Daí depois, necessidade de individualização das respectivas condutas do indiciado. Então, é indispensável, por orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, que, na denúncia, a conduta de cada sócio, de cada diretor, de cada acusado esteja individualizada. Ou seja, deve-se descrever quem fez o que, como fez e qual foi a sua contribuição para aquele resultado final, que é a sonegação. Sem isso, a denúncia é inepta. Sem isso, temos que alegar a inépcia da denúncia. Sem isso, temos que buscar a nulidade do processo para que volte para o promotor com base na investigação prévia, não com base no contrato social, porque contrato social, ainda que dê poderes de gerência, isso é muito interessante. Muitas vezes, os sócios, até por ter cotas iguais ou divididos iguais, ambos têm poder de gerência. Uma coisa é ter poder de gerência, outra coisa é exercer a gerência de fato, que muitas vezes nem mesmo é exercida pelos sócios. Tratando-se de crime tributário, algumas vezes, nem mesmo o sócio está envolvido no que está acontecendo. Por exemplo, se você deixa de lançar no livro próprio lá de apuração de nota fiscal ou de ICM, deixa de lançar nota fiscal, muitas vezes o lançamento não é feito pelo sócio, não é feito pela empresa, é feito pelo escritório de contabilidade, que por um equívoco, por uma falha, deixou de lançar uma nota fiscal. Esse lançamento é apurado, vai se apurar o crime.
Mas o sócio da empresa, o proprietário da empresa, nem sabe o que está acontecendo naquele livro fiscal. Tá? Então, neste caso específico, tem que ser apurado. Eu mesmo tive um problema nesse sentido, que eu quase matei o contador, né? Que foi justamente isso. Quer dizer, nós estávamos uma época, né, lá no escritório, isentos do recolhimento do refis, por determinação judicial. Nós tínhamos um mandado de segurança, né, e depois tínhamos uma ação tributária que nossas faturas estavam isentas de recolhimento de refis. O que o nosso contador, o gênio do contador, deveria colocar lá na declaração do refis? Está dispensado do recolhimento por força de decisão judicial no mandado de segurança tal. O que o gênio fez? Ele declarava que o recolhimento era zero. Aí havia uma sonegação. Eu estava sonegando. Quando eu tomei conhecimento disso, lógico que eu tomei conhecimento disso depois que o escritório perdeu o mandado de segurança, daí eu passei a fazer os recolhimentos, e daí eu fui tomar conhecimento do que estava acontecendo. Só então eu tomei conhecimento, e daí nós tivemos que recolher todo o passado, tá? E recolhendo todo o passado, eu vi o que esse fiscal fez. E com o pagamento, logicamente, não teve nenhum problema. Esse fiscal não, desculpem, esse contador fez. Não teve nenhum problema. Agora, imaginem se eu sofro uma autuação, eu não tenho condições de pagar essa autuação, e eu que, na verdade, estava dispensado de recolher, não sabia que o gênio do contador estava declarando lá que eu recebia zero, e que por conta disso eu estava sonegando. E eu vou responder pelo crime? Não, quem tem que responder pelo crime é quem praticou o ato. Eu não pedi para ele fazer isso, eu não pedi para ele fazer essa conduta equivocada. Eu pedi para ele agir corretamente. Se ele fez da cabeça dele, porque ele achou melhor fazer, depois eu questionei, lógico que mudei de contador, mas eu questionei e falei, escuta, mas por que você fez isso? Ah, não, porque senão poderia levantar suspeitas, poderiam fiscalizar. Eu falei, mas fiscalizar o quê? A única coisa que eu não recolho no escritório é o refis porque eu estou dispensado de recolher. Eu não preciso de você eu não preciso enganar ninguém. Entendeu? Então pode acontecer essa situação onde o sócio acaba sendo prejudicado por uma atitude de outra pessoa ou de terceiro. E isso tem que ser apurado no caso concreto. Eu não posso responder por esse crime, tá certo? Mas, logicamente, que com pagamento isso aí não teve problema nenhum. Então, tem que se apurar a conduta de cada sócio, a conduta de cada um, e isso tem que estar descrito na denúncia. Então, a denúncia, ela deve sempre, ponto principal da denúncia, é observar a responsabilidade subjetiva de quem fez ou deixou de fazer alguma coisa sob pena de inépcia. Esse é o ponto principal aí da denúncia e deve ser observado sempre pela denúncia. Por fim, tem a viabilidade da condenação. Como já falei para vocês lá atrás, vou passar rapidamente, que eu algumas vezes já conversei sobre esse tema, então, ao invés de seguindo a ordem aqui, eu já vou adiantando o assunto, vou tratando na frente, vou falando algumas coisas. Mas aqui é a prescrição. E o artigo 4º do Código Penal diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, nós temos aí a cogitação do crime, os atos preparatórios, o início da execução e a consumação, tá certo? Então, neste caso, eu entendo que a prescrição, na verdade, até por força do artigo 111 do Código Penal, que ela diz o seguinte: a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, deverá contar do dia em que o crime se consumou. E o crime se consumou lá atrás, ainda que outro seja o dia do resultado. Pela lei penal, pelo Código Penal, então, a consumação do crime, repito, é na ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Portanto, pelo Código Penal, eu entendo que a consumação do crime não é no dia do lançamento definitivo, e é sim no momento da ação ou da omissão. Por isso que, apesar de súmula vinculante, que diz que o crime não se tipifica, apesar de decisão do Supremo, eu entendo que a tese relacionada à prescrição pode e deve ser discutida sempre. Tá certo? E aqui eu entro também falando da prescrição, é tudo relacionado à prescrição, esse acordo aqui que volta a essa questão. Outra questão com relação à viabilidade da acusação. Isso também é extremamente interessante nós discutirmos. Para que se condene, é necessário a comprovação do ilícito tributário. Repetindo, as esferas são independentes. As esferas não se comunicam. Mas o fato é o mesmo. Muitas vezes eu tenho um lançamento definitivo, mas eu posso ingressar com ação judicial para discutir a validade daquele lançamento tributário. Ou seja, uma nulidade no lançamento tributário, ou uma prescrição daquele lançamento tributário que está existindo. E eu entro com uma ação judicial para discutir isso. E, paralelamente, tem uma ação penal. Neste momento, nós podemos invocar o artigo 93 do Código Penal para tentar paralisar a ação penal, que é uma questão prejudicial da própria ação penal, que diz o seguinte: se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da previsão do artigo anterior, o artigo anterior é o 92, que fala de
questão diversa relacionada ao estado civil da pessoa. Então, nascimento, casamento e assim por diante. Neste caso, é questão diversa, quer dizer, qualquer outra questão da competência do juízo civil. E se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e a realização de outras provas de natureza urgente. Ou seja, eu tenho um processo criminal instaurado para apurar crime tributário. Só que eu estou discutindo a validade daquele lançamento definitivo na esfera extrapenal. Eu tenho uma ação judicial discutindo isso. Se aquela minha ação for procedente, não existe lançamento. Eu cancelei o lançamento, portanto não há ilícito tributário. Se não há ilícito tributário, também não há ilícito penal. Ou seja, a decisão sobre o fato, na verdade, deixou de existir, o fato que originou aquele crime. Portanto, nesta hipótese específica, se há essa discussão, eu posso chegar para o juiz penal, com base no artigo 93 do Código de Processo Penal, e pedir a suspensão do processo criminal até que essa solução seja resolvida na esfera própria. Lembrando, o juiz penal, ele não decide se há ilícito tributário ou não. Ele decide isso incidentalmente. Ele depende de uma decisão administrativa ou judicial. Então, se vem o lançamento definitivo, ele pode dizer, há lançamento tributário. Se vem um lançamento judicial, ele pode dizer também, olha, há lançamento tributário. Agora, se está ao lançamento definitivo, mas está pendente de lançamento judicial, nesta hipótese específica, ele pode suspender o processo até para evitar decisões conflitantes. Seria um absurdo o réu ser condenado por crime tributário e depois ele ter que buscar aí uma revisão criminal ou por intermédio de um habeas corpus, se transitou em julgado, tentar desconstituir aquele crime para o qual ele já foi condenado. Se ele já cumpriu pena, então, não haverá o que fazer. Nessa hipótese específica, portanto, o juiz pode e deve, muitas vezes, suspender o processo penal até que haja a decisão definitiva na esfera extrapenal. Eu vou entrar em pagamento e parcelamento, e isso é interessante o seguinte. Muitas vezes, quando se entra para se discutir a validade do lançamento tributário, aquela ação ela é caucionada. Ou seja, a pessoa, para poder discutir um lançamento devido, acaba caucionando a ação, acaba depositando em juízo o valor que seria devido para poder fazer essa discussão, para poder ingressar nessa discussão. Inclusive em execução fiscal. Tá? Foge da minha área, mas eu sei que muitas vezes você tem que caucionar, você entra com o valor da execução, para poder suspender a execução e discutir a validade daquela execução. Nós temos hoje que o pagamento do tributo, em qualquer momento, extingue a punibilidade. Se eu entro com uma ação para discutir uma execução fiscal, essa ação está caucionada, ou seja, está garantido que o Estado irá receber o valor final se a minha ação, que eu discuto aquele lançamento tributário, que eu discuto naquela execução fiscal, se ela for julgada improcedente, o valor já está depositado, ou seja, não há mais risco de não receber. Portanto, se eu tenho uma ação desse tipo existindo, eu posso, na verdade, discutir aqui, inclusive, a extinção da punibilidade. Porque o pagamento não é direto. Você não precisa pagar para elidir o crime, mas já pagar para elidir o crime, e com isso evitar e cercear do contribuinte o direito de discutir aquele lançamento tributário. Isso seria um contrassenso. Então, se eu já caucionei, se eu quero discutir o lançamento tributário, e aquele valor está caucionado, aquela ação está garantida por valores específicos já depositados em juízo, ou seja, o pagamento vai ocorrer. Ou este lançamento vai ser desconsiderado e o dinheiro volta para mim, ou este lançamento vai ser reafirmado, vai ser indiscutível, e a Receita vai receber, o Estado vai receber aquele valor que está depositado. Então, pagamento já há, é questão de tempo. Se já há essa garantia, já há esse pagamento, por que eu vou continuar com o processo criminal? Para fazer o contribuinte desistir da ação civil e pagar tudo que a Receita está cobrando? Não é o objetivo do processo penal. Então, se há pagamento, ou se há garantia do juízo, eu posso já, numa ação civil, ao invés de pedir a suspensão do processo, eu posso chegar e falar o seguinte, olha, eu quero que seja decretada extinta a punibilidade. Por que extinta a punibilidade? Porque há pagamento. Ah, mas eu peço aqui, eu entro aqui estou oficiando a Receita, e a Receita diz que não há pagamento. Ela diz que há uma ação para discutir aí a execução fiscal, que está embargada a execução fiscal. Realmente está embargada a execução fiscal, mas está garantida a dívida. Ah, tem a garantia da dívida? Tem. Se os meus embargos não forem improcedentes, a dívida já está paga, já está garantida a execução. Bom, neste caso, então, eu tenho que encerrar o processo criminal. Não há por que continuar com o processo criminal. E isso vai surgir quando? Quando advogados, no caso concreto, começarem a postular
e os juízes começarem a deferir isso. Por enquanto não há decisão nesse sentido, mas é tese. Tese a ser trazida para o caso concreto, a ser observada no caso concreto, para encerrar um processo criminal. Até porque nós temos, e aqui eu vou trazendo as várias leis, e nós temos todo o nosso procedimento, isso é interessante apurar no nosso Estado, que sempre que o Estado precisa de dinheiro, surge uma lei que permite a extinção da punibilidade pelo pagamento. Quando o Estado acha que não precisa de dinheiro, surge uma lei que diz que o pagamento não extingue a punibilidade. Nós temos agora, né, a melhor de todas as hipóteses, quer dizer, para o contribuinte, qualquer momento extingue-se a punibilidade. Qualquer parcelamento é permitido e vai suspender a punibilidade até o fim. Normalmente, as leis sempre trouxeram essa questão. Extingue-se a punibilidade, neste caso específico, na primeira lei que tratava de sonegação fiscal, que a extinção da punibilidade, ela existia antes de se iniciar na esfera administrativa própria a execução fiscal. A ação fiscal própria, desculpem, não a execução. Ou seja, antes daquele termo de início da ação fiscal, você podia pagar o seu tributo. Se você pagasse o tributo antes do início da ação fiscal, neste caso específico, você tinha extinta a punibilidade. Equivale àquela denúncia espontânea, que hoje existe também no Código Tributário, quer dizer, quando o contribuinte ele informa que tem um débito, ele faz a denúncia espontânea, ele faz o pagamento, portanto, não há sonegação fiscal. Tá certo? E era o que dizia a lei, nem precisava dizer. Então, nessa primeira lei, a extinção da punibilidade, ela existia antes do início da ação fiscal. Depois surgiram outras leis, né, que dizia da autoridade de primeira instância, e o pagamento do tributo, e veio com evolução, que extinção da punibilidade em algumas, várias hipóteses, tá certo? Até que surgiu a lei 8.137 de 90. Pelo artigo 14, vinha o seguinte: extingue-se a punibilidade dos crimes definidos nos artigos 1º a 3º, quando a gente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Então esta lei, vocês podem ver, ela tinha um caráter, um limitador temporal, ou seja, pagamento antes do recebimento da denúncia. Depois surgiu essa lei da época do Collor, na verdade, que revogou o artigo 14, que voltou depois a extinção da punibilidade antes do recebimento da denúncia. Isso foi evoluindo, até que hoje nós temos aqui, a partir da lei 9.900, depois veio o plano de parcelamento, né, tem várias leis aqui nesse sentido. Vou adiantando isso aqui, até pelo como surgiu, até pela hora. E nós temos aqui suspensão do processo, lei 10.684 de 2003, que é a suspensão da pretensão punitiva relativa aos crimes feitos no artigo 1º, lei 8.137, isso é interessante, dos artigos 168A e 337A, durante o período que a pessoa jurídica relacionada com os agentes estiver incluída no regime de parcelamento. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos nesse artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributo e contribuições sociais, inclusive acessórios. Vejam que a partir de 2003, quando a lei tratou da extinção da punibilidade, ela não pôs mais limitador processual no tempo. Ela diz o seguinte: extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo com o pagamento integral dos débitos e contribuições sociais, inclusive acessórios. Quando? Em qualquer tempo. A lei não colocou aqui antes do recebimento da denúncia, até o oferecimento da denúncia, antes do início da ação fiscal. A lei simplesmente colocou: com o pagamento extingue-se a punibilidade. E essa lei trouxe o seguinte: olha, o parcelamento suspende a punibilidade. E trouxe isso por quê? Porque, logicamente, já tiveram várias discussões onde o parcelamento, que alguns diziam que era uma nova ação, sendo uma nova ação, ele equivalia ao pagamento e, portanto, você não tinha mais o ilícito tributário. Daí algumas pessoas vinham pagando, pagavam a primeira e a segunda parcela, deixavam de pagar porque tinha elidido o crime. Então, várias tratativas nesse sentido. E o entendimento que vigora hoje, pelas mais diversas leis, é o seguinte: suspensão do processo. A partir do momento em que a pessoa esteja incluído em plano de parcelamento, seja o plano de parcelamento Refis ou Refis da Crise, ou qualquer plano de parcelamento, ou plano de parcelamento estadual, porque não tem Refis, mas em município, estado, alguns lançam planos de parcelamento, a partir do momento em que a dívida está parcelada, de alguma forma, está suspensa a punibilidade. O que é suspensa a punibilidade? Suspende-se eventual inquérito policial, suspende-se eventual processo penal, tudo fica parado até o pagamento final, pois com o pagamento final extingue-se a punibilidade. Não interessa em que momento
começou o parcelamento, ou não interessa em que momento se deu o pagamento. Ainda que a pessoa inicie o parcelamento logo depois do julgamento da apelação, por exemplo, mas antes do trânsito em julgado, vai se suspender a punibilidade. Se ela foi condenada a cumprir uma pena e começou a pagar, suspendeu, entrou no plano de parcelamento, ela não vai cumprir aquela pena. Está suspensa a punibilidade. Em qualquer momento, portanto, desde a data do fato até o cumprimento da pena, é possível suspender-se a punibilidade, suspender-se o processo, suspender-se a execução penal, e é possível extinguir-se o processo ou extinguir-se a execução penal. Repito, o pagamento da data do fato até o trânsito em julgado daquela sentença, mais que isso, até o cumprimento integral da pena imposta, permite a extinção da punibilidade. Se a pessoa paga, está extinta a punibilidade. Se está extinta a punibilidade, ela não precisa cumprir pena. Esse é o entendimento que vigora nos mais diversos acórdãos, que tem aqui 81, 920 e 29, quer dizer, o pagamento do tributo a qualquer tempo, ainda que após o recebimento da denúncia, extingue a punibilidade do crime tributário, e vem vários outros acórdãos nesse sentido, né? Se há parcelamento, ainda que não haja, que algum juiz queira dizer o seguinte, olha, nessa cidade ou nesse município não há plano de parcelamento, ou então a lei não se aplica, esse tipo de coisa. O que importa é o seguinte, se naquele município, se naquela região foi concedido parcelamento, o Poder Judiciário está obrigado a acatar a decisão do parcelamento. Está obrigado a aplicar as normas penais nesse parcelamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é este acórdão mesmo, do STF, o acórdão 85, 452, São Paulo. Se eu não me engano, o relator era o ministro Eros Grau. E aqui ele diz o seguinte, as regras referentes ao parcelamento são dirigidas à autoridade tributária. Se esta defere a faculdade de parcelar e quitar as contribuições descontadas dos empregados e não repassadas ao INSS, e o paciente cumpre a respectiva obrigação, deve ser beneficiado pelo que dispõe o artigo 9º da Lei 10.684. O que significa isso? Quando surgiu esse parcelamento, na verdade era o seguinte, você tinha a extinção da punibilidade pelo pagamento, mas você não podia parcelar, não cabia parcelamento de apropriação indébita previdenciária. Eu tive um caso que uma empresa muito grande lá, que tinha os clientes dela e estava com uma dívida tributária gigantesca, inclusive de apropriação indébita previdenciária, fez um plano de parcelamento naquela cidade em que ela existia. Chegou lá com relação à dívida previdenciária, chegou no procurador lá do INSS e falou, olha, negócio é o seguinte, eu tenho para garantir a minha dívida aqui penhora sobre faturamento, correto? Correto. Então, para eu poder discutir, eu tenho diversas execuções fiscais, eu tenho penhora sobre faturamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou renunciar às minhas execuções fiscais e essa penhora sobre o faturamento que eu tenho, eu quero que seja convertida para pagar todas as execuções que eu tenho. Nós vamos parar de discutir. Então você vai receber, como você também vai tirar a penhora sobre determinados bens, e vai deixar penhorado o faturamento da empresa. Ou seja, a empresa faturou, vai ser penhorado um percentual sobre esse faturamento e essa penhora vai ser tida para pagar as dívidas tributárias, as dívidas previdenciárias, de todas as espécies. Correto? Correto. Então foi feito um parcelamento. Isso aí foi feito pela Procuradoria, a Procuradoria aceitou, o juiz homologou o acordo feito, inclusive elogiando a empresa, que a postura da empresa foi muito boa, positiva e assim por diante. Naquela época eles tinham um processo de crime previdenciário. E nesse processo, época em que não cabia a suspensão do processo, porque pela lei não cabia parcelamento de crime previdenciário. E eu cheguei dizendo o seguinte, olha, tem que suspender o processo, está parcelado. Por que está parcelado? Porque a partir do momento que a empresa deu penhora sobre faturamento, e essa penhora vai ser usada para pagar a dívida de forma parcelada, isso nada mais é do que um parcelamento. É um parcelamento especial feito no caso concreto, mas é um parcelamento. E o Ministério Público foi contra suspender o processo, porque não cabia a suspensão do processo, não poderia suspender o processo, mas na verdade era parcelamento. E a regra é essa, quer dizer, enquanto o Poder Judiciário deve suspender o processo se houver parcelamento, nesta hipótese, não cabe ao Poder Judiciário, na esfera penal, questionar se aquele parcelamento é correto ou não. Se o parcelamento foi concedido, a autoridade tributária responsável pelo parcelamento concedeu o parcelamento, se isso aí foi homologado, está parcelado, o juiz penal ele tem que acatar aquele parcelamento. Ele não pode falar, esse parcelamento não é bom, esse parcelamento deixa de ser bom. Eu estou com um problema agora, inclusive na esfera federal, de uma empresa que aderiu ao Refis, que estava consolidando o débito, e daí o processo está suspenso. E vem uma informação da Receita agora dizendo o seguinte, olha, existe processo para exclusão, procedimento para exclusão da empresa do Refis por falta de pagamento.
Foi instaurado o procedimento. A empresa ainda não foi excluída. O que o relator fez? Então inclui em pauta para julgamento a apelação. Espera um pouquinho. A empresa entrou no refis. Se ela deixou de pagar ou não, isso vai ser discutido na esfera administrativa. Enquanto ela não for excluída do refis, este processo tem que estar suspenso. Não pode se julgar esse processo. E não pode o relator chegar assim, mas já existe processo para exclusão da empresa. Realmente existe, mas ela já foi excluída do refis? Quando ela for excluída, você julga. Antes de ser excluída, você não pode julgar. Você espera, entendeu? E também é um problema falando com o cliente, daí o cliente falou para mim, não, eu vou mandar para você os comprovantes de que eu paguei. Eu falei, isso não adianta. Porque para o Poder Judiciário, não adianta, na área penal, não adianta eu juntar comprovante de que você pagou ou não. Você junta isso lá na Receita e vai discutir o seu problema lá. Porque se você não conseguir reverter isso lá, o processo vai continuar aqui. Entendeu? Eu não posso parar o processo. Eu só vou paralisar esse processo enquanto tiver parcelamento. Se você for excluído do refis, ainda que indevidamente, o processo aqui vai continuar. Se você for reincluído no refis, o processo para. Agora, discuta na esfera administrativa o seu problema do refis. Porque o processo penal, ele trata com o resultado. Não adianta, aqui ninguém vai discutir se a exclusão foi devida ou indevida, se está correta a exclusão, se está incorreta a exclusão. Eles vão analisar o seguinte, está no refis, o processo está parado. Não está no refis, o processo vai continuar. Foi excluído do refis, o processo vai continuar. Problema que nós tivemos também, grande, com relação a este último refis, que quase que todas as empresas aderiram, que na verdade existiu o período de consolidação dos débitos. Quer dizer, aqueles que acompanharam na esfera tributária, viram que as empresas indicavam os débitos que eram devedoras, e a Receita falou que iria consolidar o débito, e nesse período a empresa ficava pagando aí por lançamento, alguma coisa, mais ou menos R$100 por mês, até que os débitos fossem consolidados. Eu tive vários problemas com relação, principalmente à esfera federal, de que processos não eram suspensos, porque a consolidação do débito para o Ministério Público não era parcelamento. E a discussão que eu dizia era o seguinte, a consolidação ela é parcelamento. Ou seja, vem a Receita e diz o seguinte, contribuinte, se você parcelar o seu débito, eu vou suspender o processo criminal contra você. E vem dizendo o seguinte, contribuinte, informe para mim quais são os seus débitos. Por quê? Informe todos, que eu vou consolidar esses débitos e vou dizer quanto que você vai pagar por mês, tá certo? Enquanto eu estou consolidando o débito, você vai me pagando R$100 por mês. E depois, a hora que eu consolidar, souber o montante do seu problema, isso vai demorar mais ou menos 2 ou 3 meses, você vai pagar efetivamente o que é devido. E muita empresa aderiu ao refis. Só que a Receita não tinha condições de consolidar os débitos no período que ela tinha prometido. Não fez isso em 3 meses, não fez isso em 1 ano, não fez isso, começou a fazer depois de 2 anos. E o que veio Poder Judiciário na esfera penal? O débito está pendente de consolidação, está pagando só R$100, portanto não há parcelamento. E eu comecei a brigar em vários casos, em alguns habeas corpus, e acabei ganhando habeas corpus nesse sentido, dizendo o seguinte, olha, você está enganado. O contribuinte acatou as regras da Receita, ou seja, ele aceitou as regras do jogo. Ele foi lá, ele indicou os débitos, ele consolidou. Ele indicou para a consolidação. Se a Receita não tem condições de cumprir a parte dela, o contribuinte não pode ter um processo criminal continuando contra ele. Porque, na verdade, você está ofendendo, né, a regra imposta. Ou seja, o próprio Estado não pode, de um lado, falar, indique seus débitos que eu vou consolidar. E o mesmo Estado fala o seguinte, olha, você está consolidando para o parcelamento, só que na verdade isso aí não é um parcelamento e, portanto, vou continuar processando você criminalmente. Não pode fazer isso. Não pode o Estado, sem condições, segurar a consolidação do débito para depois excluir a possibilidade de parcelamento e condenar alguém na esfera criminal. Então, no começo, nos primeiros meses, o Tribunal Regional Federal, de uma forma difícil, continuou condenando, continuou dando andamento para o processo e deu seguimento a alguns processos, mas depois de um tempo ele acabou, na verdade, encerrando os processos. Ou seja, suspendendo os processos. Depois de mais de 1 ano, o próprio tribunal viu e falou o seguinte, olha, isso é um absurdo. Se a Receita não tem condições de consolidar o débito, eu não posso processar criminalmente o contribuinte. Então deixe suspenso enquanto está no período de consolidação. Esse problema praticamente acabou, porque eu acho que a consolidação se deu, com relação aos crimes federais, se deu. Eu acho que quase que todas as empresas já tiveram seus débitos consolidados. Mas fico alerta para próximos planos, porque, sem dúvida nenhuma, outros planos virão. Agora, mais para frente, daqui a alguns anos, outros planos de parcelamento virão. Até na esfera estadual pode vir plano de parcelamento nos mesmos moldes. Então fico alerta, quer dizer, se você acata as regras e o Estado não consegue cumprir as regras por seu turno, neste caso o contribuinte não pode ser prejudicado na esfera penal e ser processado nesse sentido. Então, o que vigora aqui, né, hoje em dia, é justamente essa Lei 11.941 de 2009, que suspende o processo, suspende
suspende o processo quando há parcelamento, inclua-se em parcelamento a consolidação, extingue a punibilidade com o pagamento. E repito, inclua-se em pagamento a execução fiscal embargada e garantida, e totalmente garantida pelo contribuinte. Se está garantida, para mim isso equivale a pagamento, tá certo? Bom, o que nós vimos aqui então é que o direito penal, como eu falei para vocês, ele foi relegado a segundo plano. O direito penal, na verdade, ele é tão somente um reforço à execução fiscal. Ele vem para fortalecer essa ideia do contribuinte de que ele tem que pagar. Então o Estado, diante dessa série de leis, de disposições legislativas, dizendo o seguinte, olha, pague, se você pagar, contribuinte está me devendo. Paga, senão vai estourar um inquérito policial contra você. Olha, você não pagou durante o inquérito policial? Paga agora, que senão vai estourar um processo criminal contra você. Poxa, já que você enfrentou um processo criminal e já foi condenado, paga agora, que daí eu vou suspender a pena que eu impus contra você. Mas paga de qualquer forma. Então o direito penal, ele é, sem dúvida nenhuma, um meio de coação, um meio de reforço para a execução fiscal. É uma forma de se forçar o contribuinte a pagar e pagar de qualquer forma para extinguir a punibilidade. Então o direito penal tributário hoje serve para isso, serve para reforçar a execução fiscal. Resolvido o problema na esfera extrapenal, automaticamente está resolvido o problema na esfera penal. Até quando vai durar isso? Depende de novas leis. Se surgir uma nova lei dizendo o seguinte, olha, né, e tem essa discussão, surgiu uma lei nesse sentido que não foi nem muito adiante, mas dizendo, extinção da punibilidade deve ser feito com o pagamento até o lançamento tributário ou até o recebimento da denúncia. Enquanto não vier outra lei nesse sentido, a regra hoje que vigora, apesar de ser uma lei de caráter federal, mas se ela se aplica aos tributos federais, ela deve se aplicar também aos tributos estaduais e municipais. Se há plano de parcelamento, suspende-se o processo. Se há pagamento, extingue-se a punibilidade, independentemente da natureza do tributo que é devido. Tá certo? Bom, eu queria mais uma vez agradecer aí a presença, Alessandro, agradecer a atenção de vocês, dizer que eu vim aqui para conversar com vocês, fico à disposição para eventuais perguntas e agradeço acima de tudo, mais uma vez, ao OAB, o Departamento de Cultura e Eventos, de promover essa semana jurídica aqui, essa semana que vários temas da mais profunda espécie, da mais profunda importância, estão sendo trazidos, estão sendo discutidos, estão sendo colocados à disposição. E, apesar do palestrante, eu acho que o tema de hoje é extremamente interessante e espero ter dado alguma contribuição para vocês. Muito obrigado.